já está. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com o Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui o ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês. Alô, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, alô, Camila de Souza Costa. Pois é, minha gente, muita coisa para acontecer no dia de hoje aqui no programa e, se Deus quiser, tudo vai ocorrer da melhor maneira possível, né? Rio de Janeiro, amanhecendo fresquinho, essa época do ano aqui no Rio de Janeiro é uma época muito gostosa e na verdade, aqui não faz frio, né? Lili já está dando o ar da graça, daqui a pouco ela late um pouquinho mais. Ai, ai, alô, Neide Souza, o Davidson Geraldo, bom dia, Fernando Sérgio, Davidson de Nova Iguaçu. Vamos aí, vamos falando, vamos batendo papo. Ontem eu tive vários queridos amigos aqui participando, vou até aqui entrar no meu Facebook para dizer o nome deles, né? Porque afinal de contas tem também você que está aí mandando ver aí pra gente, que nem o Davidson, que nem a Neide, né? Aqui está o J. Santos, valeu J, obrigado pelo elogio que você me deu, não sei se mereço, mas agradeço, né? Eu queria também mandar um abraço para Yara Martins, alô Yara Martins, para a Maria Lúcia, alô para a Lia Rolim e também para a Conceição Santos. E também para a minha amiga Vera Lúcia Cabral. Alô Vera Lúcia, um abraço para você. Foi minha vizinha durante muitos anos e hoje eu moro num outro lugar, mas um abraço para ela. Vi os filhos dela pequenininhos e outro dia vendo no Facebook, então rapazes, que maravilha. Marco Silva lá nos Estados Unidos, vibrando com o Mengão dele. Aliás, não só ele, Samira também e o nosso Lorimar Ferreira, que hoje está aqui, e mais a presença do nosso querido advogado Reinaldo Veloso, que vai participar. Doutor Hernani Sampaio, alô doutor Hernani, vamos combinar para tê-lo aqui, se Deus assim o permitir, ainda quem sabe nesta semana ou na outra. Adélia Patrícia, que foi telefonista da rádio, alô Adélia, lá da rádio que não paga, abraço grande. Alô Fernando Pereira, bom dia Fernando, bom dia para a Olenka também, está mandando um bom dia para a Samira. E eu tenho aqui mais umas coisas para mostrar para vocês, são certas coisas apaixonantes que acontecem. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, se você permite. Olha só como a vida é. Tá vendo? Não sei se você tá vendo essa foto aqui, dessas meninas aqui. Tá dando para ver aí? Tá. Então, tá vendo? Essas garotas que você tá vendo nesse meu computador são, na verdade, colegas de faculdade. A Samira e as colegas dela, e só o Facebook pode proporcionar isso, não é? Eu resgatei amizades de um passado bastante distante através do Facebook, a exemplo da Beita Nascimento, a exemplo da Ana Zerlotini dos Reis, a exemplo do Sildinei Peracini do Amaral, né? E tantos outros, a Cerise Tasca, a família Tasca. Isso é bacana nessa época, né? Maria da Graça Zarte, falando lá de Santa Catarina, de Lajeado, um abraço querida, não é? O Caio também, a Eliane Santos, obrigado por estar vendo. Muito bem, então eu dizia para vocês o seguinte, recentemente uma colega de universidade da Samira, ela descobriu a Samira de volta e elas, depois de dezenas de anos, fizeram esse encontro, esse reencontro lá em Copacabana. Aliás, foi uma coisa emocionante, eu diria que duplamente emocionante. Por quê? Porque você sabe, quando eu vim para o Rio de Janeiro, lá nos anos 70, eu vim ficar hospedado numa república de estudantes na rua Domingos Ferreira, em Copacabana. Por quê? Porque esse apartamento era de propriedade
de um senhor, se não me falha a memória, de Juiz de Fora. Quem alugava era um amigo meu, foi colega na época de ginasial e tal, e que, obviamente, estava se formando dentista, o Marinho, que há muitos anos eu não vejo, depois ele teria voltado para Juiz de Fora, mas o tempo que se vai. Muito bem, e naquela ocasião o Marinho falou: Fernando, olha, tem um apartamento, tem uma vaga, né? Uma vaga nessa República de Estudante, custa tanto, e eu tinha o dinheiro, então eu vim para tentar a vida no Rio de Janeiro. Né? Eu me lembro como se fosse hoje, vim de ônibus e tal, e chegando na rodoviária, não sabia nem para que lado que ficava direito Copacabana, mas fui parar em Copacabana, na rua Domingos Ferreira. E foi uma época muito agradável, porque eu tinha lá como colegas dois Luiz Carlos. Um era da Marinha e era médico, o outro, Luiz Carlos, era estudante de engenharia, o Cícero era estudante de engenharia, o Marden era comerciário, na época estava desempregado. E eu acho que foram esses os amigos que me receberam. O Marinho estava voltando para Juiz de Fora, eu entrei na vaga do Marinho. Gente, nós estamos falando disso há 47 anos atrás, é coisa que não acaba mais, não é mesmo? Muito bem, e foi assim que eu conheci uma Copacabana feérica, maravilhosa. Por quê? Porque na época não havia shoppings, na época o Rio de Janeiro não tinha, felizmente para a época, infelizmente para hoje, a violência, o problema de dificuldade que hoje existe no Rio de Janeiro, e Copacabana era simplesmente o máximo, né? Copacabana, as ruas de Copacabana, notadamente a Avenida Copacabana, Barata Ribeiro, as transversais, eram animadíssimas, né? Você não tinha o que fazer, ia para a rua, e você ficava lá com o comércio aberto até 11, meia-noite. Isso eu estou falando dos anos 70, que muita gente não viveu. Né? A notícia que a gente tinha de violência no Rio de Janeiro era de malandro que estava na Lapa. Se você for na Lapa, tem um certo cuidado, porque eles têm navalha. Imagine, não havia nem notícia de arma de fogo à época, né? E então era uma época fantástica, né? Tinham vários cinemas ao longo ali da Barata Ribeiro, se não me fala, Barata Ribeiro, isso mesmo, da Barata Ribeiro, que é paralela, né, à Avenida Atlântica. Então foi uma época linda. Aí você deve estar se perguntando: Fernando, por que você está falando isso, né? Estou falando isso porque, na verdade, o que aconteceu? Com o tempo, eu passei um período em Icaraí, Niterói, que é linda a praia, depois que eu consegui mudar com família e tal. E depois voltei para o Rio de Janeiro por questões de praticidade, não é? Porque trabalhava na época no Sistema Globo de rádio, trabalhava na televisão, então precisava estar mais próximo do Rio de Janeiro e praticamente me baseei na Zona Norte, basicamente onde eu pude comprar apartamento, que foi justamente na Tijuca. Muito bem, então o que acontece? Os anos se passaram e os amigos também, né? Cada qual foi para o seu caminho. Mas você vê que, da mesma forma que eu recordo o nome deles, eles provavelmente não recordaram o meu, porque quando você está morando em conjunto... Outro dia eu estava até falando com o meu filho, que passou 2 anos na Austrália, e também morou numa república de estudante lá, e ele está falando: pois é, pai, a gente acaba virando uma família. E é verdade, não é uma família consanguínea, mas é uma família. Só que o tempo faz isso, né? Você cria os seus filhos, cada um vai por um interesse diferente. Geralmente quem se forma engenheiro, provavelmente não sendo do Rio, não fica no Rio. Médico também vai para onde que a vida segue em frente. E dessas pessoas, a exemplo da Samira, que reencontrou essas suas amigas, essas pessoas também eu me perdi delas, digamos assim. E aí, há muitos anos, eu confesso a você, que eu não voltava a Copacabana com o olhar que eu voltei no último sábado. Porque Samira ia lá na rua Leopoldo Miguez, onde mora a Jaira, que é essa colega de faculdade, ainda da época da Faculdade de Jornalismo Federal do Rio de Janeiro, e ia encontrar com outras colegas. Era um encontro de mulheres, eu não tinha nada que fazer ali, e nem fui convidado e nem me convidaria para esse tipo de encontro. Aí eu disse para ela assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar, mas não vou de carro não, vou de metrô. E nós fomos de metrô, né? E descemos lá no Corte de Cantagalo, que é a última parada do bairro de Copacabana,
porque depois vem Ipanema, Leblon, Gávea, coisa toda e tal. E descemos ali. Alô, Jefferson Marinho, alô, Marcos Silva. Muito bem. E descemos ali, então eu a levei até a porta do apartamento, né? E ela seguiu e eu segui andando. E falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um tour, eu vou pelos caminhos que eu usualmente ia aqui em Copacabana. Então, gente, olha, mais ou menos, é incrível, porque isso só acontece em cidade grande, né? Há mais ou menos uns 11 anos, vou dizer, eu tive outro dia mesmo em Copacabana, na sala Baden-Powell, vendo o show do Cartola de Noel, vendo o show da nossa querida Marion Duarte. Mas não é com esse olhar, não foi com esse olhar. Então eu cheguei, não, vou a pé, vou da maneira melhor que eu gosto de fazer na vida, que é andar. Então eu fui andando por aqueles caminhos todos e relembrando, puxa, aqui era o Cinema Roxy, por exemplo, né? Ali acontecia uma coisa, e vendo tudo aquilo. E aí aconteceu o seguinte, né? Aí eu fui parar na rua Domingos Ferreira, em frente ao prédio que eu morei. E eu vou dizer o número, era o número 130, é o número 130, porque eu confesso a você, eu havia até esquecido o número, não o prédio. Mas o número eu havia esquecido. Mas o prédio, é inevitável você conhecer, porque era aquele prédio lá dos anos 50, por aí, dos anos 60, que é até relativamente estreito, se não me falha a memória, tinha dois apartamentos por andar, nosso era uma sala, 2 quartos, e tinha também o quarto de empregada, onde eu dormia, porque eu fui o último a chegar, né? Então foi algo fantástico e foi inevitável, eu fiz isso em crônica, mas muita gente às vezes não lê. Foi inevitável, alô Cláudia Fontes, abraço querida, foi inevitável uma lágrima querer correr, né? Porque eu sou emotivo, acho que as pessoas são assim, de um modo geral, quando você se lembra, porque aquela rua daquele jeito me viu menino, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos. Né? E aí me lembrei de todos os amigos que estavam ali, e é curioso, e eu disse isso em crônica, e estou repetindo no dia de hoje, nesta semana, que Copacabana é um bairro antigo, né? É um bairro de idade já, né? Então o que acontece? Copacabana não tem como mudar, ela muda na orla marítima, com certeza, que hoje tem quiosques mais bonitos e tal. Porém, a Copacabana, da Barata Ribeiro, da Toneleiros, não tem como mudar, os edifícios são os mesmos. E não raro, os bares também são os mesmos. Então, quando eu cheguei na esquina de Santa Clara com o Gomes Ferreira, né? É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Domingos Ferreira, perdão, olha eu falando. Gomes Ferreira, Domingos Ferreira. Então, quando eu cheguei na esquina, aí eu observei aquele bar que nós tínhamos aquele hábito de quando acabávamos de trabalhar, a rapaziada ia lá no bar tomar um chopinho, tomar um guaraná, comer algum tipo de sanduíche. Então, foi fantástico isso, né? Foi fantástico isso. Então, tá aí a lembrança, né? Muito bem. E eu queria também parabenizar o Garcia Duarte, nosso querido amigo, que foi papai. Garcia Duarte, a Ingrid, nasceu o Arthur. Parabéns, Garcia, tudo de bom para você, muita saúde, muita felicidade. Parabenizar também, o Oscar Berro está me lembrando, o nosso querido doutor Pedro Cirilo, que tomou posse como diretor do Hospital Federal da Lagoa, né? Espero que ele faça uma boa gestão, tem competência e capacidade para isso, apesar das dificuldades que obviamente existem nos hospitais federais. Então, Cirilo, abraço grande para você e, se Deus assim o permitir, vamos continuar contando com você aqui nas sextas-feiras, né? E esses abraços todos foram mandados para contar um pouco dessa história, dessa abertura do programa e lamentar profundamente o ocorrido em São Paulo, na Rua Augusta. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar, né? Quando começou aquele negócio de nego jogar carro em cima dos outros, mas aí é terrorista lá fora, eu fiquei com receio de que um maluco pudesse copiar esse tipo de coisa. E lamentavelmente aconteceu ontem em São Paulo, não com conotação de terrorismo, né? Acho que não. Mas na verdade o cara é maluco, né? Porque São Paulo fechou a Rua Augusta, que é uma rua emblemática de São Paulo, que sai ali da Avenida Paulista em direção ao centro, e foi fechada para a comemoração do Dia do Skatista. Então a organização esperava 2.000 skatistas
e aconteceu a quantidade de 15 mil skatistas. E de repente aparece um carro maluco atropelando as pessoas. Atropelou 10 ou 12, mas na verdade foi tipo empurrão, né, digamos assim. O carro passa e empurra para um lado, empurra para o outro, mas teve um que catou no para-brisa do carro para se segurar, para não ir para baixo do carro. E por muita sorte, ele apenas teve uma fratura na perna, e outro menino foi internado, já foi liberado, o outro teve fratura, e agora a polícia já sabe a placa do carro, e está à procura desse cidadão que, infelizmente, vai responder pelos seus atos, evidentemente, por lesão corporal. Há quem diga que no carro tinha uma senhora e uma criança, mas até agora não se sabe a sua identidade. Muito bem, isto colocado, isto posto, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos um amigo querido, que é o nosso queridíssimo Luizinho Campos. O Luizinho Campos é um grande humorista brasileiro, é um produtor cultural de mão cheia, trabalhou conosco na Rádio Tupi durante muitos anos, foi o responsável pelas vinhetas, algumas delas até hoje usadas, e é um talento. Eu conheço o Luizinho desde a época da Rádio Globo, quando éramos meninos, e sempre foi extremamente talentoso. E o Luizinho está com um canal dele que está fazendo muito sucesso, o chamado Tasla. Tasla é uma forma que o português tem de atender o telefone, né? Alô, estás lá? Ele não fala alô, nós falamos alô, ele fala estás lá. Mas como é muito rápido, você ouve estás lá. Então, se você quiser ver o canal do Luizinho, vá no YouTube e coloque Tás Lá com o Manuel Tamancas, que é o personagem dele. Né? Alô, Fátima Marinho, um abraço para você. Nós vamos, então, se você me permitir, eu vou mudar aqui a câmera e nós vamos ver agora. Eita, tem dia que o negócio aqui não pega direito. Pegou. Nós vamos ver aí o Tás Lá do nosso querido Luizinho Campos. Vamos ver o esquete que ele nomeou de Pá, Peito e Acém. Vamos ver como é que fica. Tás lá? Ora, cachorro, se tu quer ser bonita, fala em casa que eu gosto. Como é que fica? Vou ligar pro meu irmãozinho Joaquim aqui pelo lado, também preciso me divertir um pouquinho, que o Brasil é muito engraçado. Tá lá! Como é que tu estás, Joaquim? Aqui no Brasil a coisa tá quieta, tá muito quieta, porque tá com a situação do Temer, vai, não vai, vem, não vem, fica ou não fica. Uma coisa certa, sabe que o Temer estava promovendo jantar, café da manhã, janta, happy hour, qualquer coisa, tudo para acertar lá com os políticos lá. Mas já está decidido lá pelo pessoal que faz toda a festa da casa lá do nosso presidente, que uma coisa é certa: não vai ter mais churrasco. Muito menos se a carne for de friboi. Falando que no máximo os Temer agora só come Pá, Peito e Acém. Acém é 50, 20, 10, 5, qualquer coisa assim nesse sentido. Não mais, Joaquim, lembranças daquele pô da família. Mas eu estou muito louco, quer dizer, ficaram no braço. O presidente está comendo Pá, Peito e Acém. 50 mil. É por isso que eu sempre digo: indo boas, túneis brasileiros dizem que o duro sou eu. Então, minha gente, tivemos aí o Tás Lá, né? Pois é aquela história. Vale a pena você curtir o nosso querido amigo, que é o nosso simpaticíssimo Luizinho Campos, um dos maiores talentos do rádio brasileiro. Vamos chegar agora ao momento da palavra amiga, né? Aquele momento. Muito obrigado a você que está mandando seus recados. Você pode mandar também pelo meu e-mail, viu? fsgrandinet com 2 T's. Grande aí no caso é com I mesmo, porque é um sobrenome italiano, né?
fsgrandenet@gmail.com. Vamos ao e-mail de hoje com a Samira Valente. Bom dia, Samira! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Fizemos um passeio bom ontem, nós fomos no shopping metropolitano, não é verdade? Como é bonito aquele shopping, né, Samira? É bonito e meio que desconhecido, talvez ainda por da maioria, né? Mas é muito lindo, vale muito, a pena ir, bonito, vale a pena ir. Os preços são em conta. E depois nós fomos no cinema, você gostou do Mulher Maravilha? Gostei. Bom, né? Efeito especial demais pro meu gosto, mas é bom. Não me deixou dormir, eu normalmente durmo no cinema. Tá certo. Muito bem, qual é o recado do dia de hoje? Fernando, o ouvinte pergunta: no Brasil de hoje, como fazer para vencer a depressão? Como fazer para vencer a depressão? Primeiro, ter muita calma nessa hora. Eu acho que é por aí, né? Acontece o seguinte, é muito curioso porque quando você tem alguma contrariedade, a tendência é ficar deprimido, né? Qualquer um de nós se frustra porque de repente teve um problema, de repente não foi bem entendido, né? De repente houve algum ruído de comunicação, né? Então a gente tem momentos depressivos, mas na verdade, infelizmente, as notícias vêm colaborando muito para que a gente fique depressivo com o Brasil de hoje, né? Como você está dizendo. Fátima Araújo, um abraço para você. André Noition, abraço grande, André. Wallace Barreto, obrigado. Denise Guzmán Silva, bom dia. Pois é. Então eu acho que a gente tem que tentar ver as coisas boas, né? Eu conheço casos de pessoas, tem até uma amiga nossa que diz que o marido dela não sai mais, né? Então é um problema, acho que você não pode parar de sair porque existem problemas na cidade. Jeremias Paiva, um abraço para você também. Então chegamos ao momento, está chegando aí o nosso querido amigo Reinaldo Veloso, já vou cumprimentá-los. Então o que acontece é o seguinte, a gente vai chegando a uma situação em que temos que analisar, né? Onde podemos ir, por que podemos ir, né? E infelizmente no caso da cidade grande é isso mesmo, sabe? É a Lili dando boas-vindas ao Reinaldo Veloso, você já sabe, ela é a mascote do programa, já eu vou falar com eles. Mas então basicamente é isso, quer dizer, vencer a depressão significa não assimilar tanto as notícias ruins e procurar as notícias boas e, mais do que isso, procurar os bons caminhos. E eles existem. Apesar das dificuldades, eles existem. Então você não pode só ficar focado, né, nas coisas ruins. Tem certos noticiários da imprensa que só dão coisa ruim. É um negócio louco. Parece que eles condensaram tudo num noticiário de 20 ou 30 minutos. Então você tem que entender que aquilo foi o que de ruim aconteceu, mas tem muita coisa boa acontecendo que, lamentavelmente, por deficiência ou falta de sensibilidade, esses jornalistas não divulgam, não é? Então, basicamente é isso. Não se deixe abater pela depressão. Não se deixe abater. Faça alguma coisa para você sair desse dilema, porque é algo que na verdade complica e, em último caso, quando a pessoa está com um problema... Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então tivemos aí esse momento de fé, né? Esse momento em que, você sabe, a gente sempre agradece o fato de um novo dia que se inicia. E vamos para a nossa sala de visitas. Samira, quem temos hoje na nossa sala de visitas, amiga? Temos o advogado, amigo nosso, Reinaldo Veloso, e o jornalista Lorimar Ferreira. Muito bem, muito bom dia, Reinaldo Veloso. Bom dia, Fernando, bom dia, amigos. Uma satisfação muito grande estar sempre aqui com você. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Venho aqui com muita satisfação. Opa, a alegria é toda nossa. Meu caro amigo de tantos anos, Lorimar Ferreira, um dos grandes jornalistas do Rio de Janeiro e do Brasil, por que não dizer? Bom dia, Lorimar. Mas bom dia, Fernando, bom dia a todos. Mais uma semana. Pois é, o Lorimar, semana passada, o Reinaldo Veloso, até conversando comigo ao telefone, propôs um tema bastante interessante, que eu até gostaria de ter também a presença aqui do Gemuel, mas o Gemuel foi sexta-feira passada. Mas aproveitar para você, como homem de notícias, como editor de notícias, que sempre você foi, o que você acha dessa redução de 1 milhão na bolsa, que a gente possa chamar, que é dada para os carnavalescos, para a prefeitura está sem dinheiro, e a prefeitura, olha, a gente dava 2 milhões para vocês, agora damos apenas 1 milhão. E deu uma grita muito grande. Qual é a sua opinião a respeito? Fernando, eu acho que a prefeitura está jogando para a galera. Porque, tudo bem, não é prioridade. Prioridade seria saúde, educação, tudo certo. Só que o carnaval, ele dá um retorno. Por que não corta em outra área, em outro setor da atividade pública? Eu acho que não é por aí não. Eu acho que o carnaval dá lucro. Então pega esse lucro e vamos investir em saúde, educação. Agora você tem como cortar em mordomia, você tem que cortar em tanta coisa errada que existe por aí. Para mim isso é jogar para a galera. O Reinaldo Veloso, penso... o Reinaldo, além de advogado, é presidente da Comissão da OAB de Proteção aos Animais, mas está aqui com um ser político, que é como todos nós somos, né? Política com K, em grego quer dizer vida, né? Qual é a sua opinião, Reinaldo? Olha, no primeiro momento eu apoio sim essa atitude, porque você tem inclusive escolas de samba que não são do Rio de Janeiro, que recebem verba da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, né? Isso é o primeiro absurdo. Outras áreas da prefeitura, como a própria área de educação, por exemplo, Sim. E área de conservação, carecem de outros recursos. Então nós estamos numa crise muito grande e se é uma coisa que o Brasil não pode pensar muito neste momento que a gente vive em comemorar. Tem muita festa, carnaval. Nós estamos num país falido. Nós moramos hoje na lata de lixo do mundo, em que uma revista de grande circulação, recentemente, colocou na capa que o presidente da República é o chefe de uma grande quadrilha, que foi colocado
Posso passar aqui? Joga aqui a câmera aqui para baixo. Pode. Isso é uma coisa maravilhosa. A Lili fazendo festa. Aqui, A Lili fazendo festa com o Reinaldo, olha lá. Faz uma festinha danada aqui. Então, quer dizer, nós somos muito favoráveis. Você quer ver uma coisa? A Lili me fez até lembrar muito bem aqui agora. A própria Subsecretaria dos Animais, a SUBEM, que era CEPEDA e agora não é mais, é SUBEM, está carecendo de recursos. Os contratos estão 4 meses atrasados lá. Então nós vamos querer bastante recurso também para nutrir a própria Secretaria dos Animais, a Subsecretaria dos Animais, a SUBEM, para cuidar dos animais, porque saúde é uma coisa só, não tem saúde de humano e saúde de animais. Saúde é uma coisa só. Você cuidando de animais, você também cuida de humanos. Então nós vamos reivindicar ao prefeito também o aumento de recursos para a SUBEM, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, para que ela também aumente a sua capacidade de atendimento. E, claro, para outros segmentos de educação. Então, no primeiro momento, eu apoio sim, Fernando, porque não só porque nós não podemos comemorar nada agora, que o Brasil está um lixo, como esses recursos eles podem ir para outra área. O Lorimar, são duas opiniões opostas, né? E faz parte da democracia esse tipo de coisa, né? Com certeza, essa é a razão até... Ele nem é contra não, você me perdoa? Pelo que eu vi ele falar aqui, ele acha até que tem que cortar alguma coisa de outros setores. De outros setores. Não, sim, eu acho que tem que cortar. Isso aí é cristalino. Agora, eu até como sambista, tá? Que eu não tenho desfilado nos últimos anos, por vários problemas, saúde e outras coisas mais, mas eu acho o seguinte, eu mantenho assim o meu ponto de vista. Eu acho que uma coisa que você tem lucro, você tem que investir ali. Eu acho que é aplicar isso. Existem duas vertentes que estão bem explicitadas aqui, né? A do pessoal do samba, que recebe esse tipo de ajuda há muitos e muitos anos, a realidade brasileira, né, que é de grande dificuldade hoje. Sabe, eu estava vendo, Reinaldo, eu estava vendo ali há pouco uma reportagem no EJTV da Rua Augusta. E Rua Augusta em São Paulo é sinônimo de qualidade, é sinônimo de lojas bonitas, né, e tal. E eu fiquei impressionado com aquela situação do skate. Então mostrou toda a rua, até as faixas de pedestres estão rareando, porque não repintaram. A aparência da rua está feia. E numa cidade emblemática como São Paulo, seria reflexo dessa situação de vida que nós estamos tendo? É possível porque os investimentos diminuíram muito, né? Existem situações, o Rio precisa se recuperar, e toda recuperação ela carece, obviamente, de investimentos, e grandes investimentos, né? Dizem que o Rio de Janeiro é a capital do país, né? Em função do seu turismo, poder cultural também. Poder cultural, etc. Então precisa de uma capacidade de investimento muito grande no Rio de Janeiro. Quando a gente tem um Estado em situação falimentar, situação dificílima que está o Estado do Rio de Janeiro hoje, isso reflete, direto ou indiretamente, em alguns setores da capital. Então esse reflexo ele está sendo muito ruim para a população. Nós vamos ter um ano muito difícil. Então precisa provisionar recursos, você precisa saber onde vai investir, como muito bem como falou o amigo aqui, e priorizar as áreas de investimento. Esse é que está faltando no nosso entendimento. O Lorimar, voltando a esse assunto do Estado que está ruim, né? A gente viu agora uma reportagem muito ampla com relação aos artistas do Teatro Municipal, inclusive com a primeira bailarina, parece que mudando, não sei para onde, porque aqui não recebe. Recentemente eu recebi aqui mestre Manuel Dionísio, que ao lado do delegado representa 2 dos maiores mestres do samba, meu querido amigo, e que falou comigo, falou: Fernando, esse mês eu recebi só R$300 da aposentadoria, parece que todo mundo do Estado recebeu apenas R$300. E aí a televisão faz reportagem, mas não faz reportagem dos funcionários da Rádio Tupi, como nós, eu e você, que dela saímos, estamos em greve, e que não recebemos há 7 meses. Né? Eu até entendo... Se você levar em consideração o 13º de 2015, você vê para onde vai. Né? Você vê para onde vai. Mas não são só 10 pessoas, são perto de 300. Agora, por que não se cobra desses empresários caloteiros? Por quê? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Porque esses impostos, essa crise na Previdência Social, eu também não acredito, Fernando. Eu acho que ali é muito desvio de dinheiro, é isenção fiscal para beneficiar empresários, políticos. Então, por isso que esse país não vai.
A pergunta que não quer calar, Reinaldo, você ouviu isso que o Lorimar falou. Nós vivemos 3 Brasis diferentes, o Brasil dos milionários, o Brasil dos políticos e o Brasil do cidadão comum, cada vez mais apertado. E um Brasil maior que o Brasil dos ladrões. Recentemente estourou uma bomba agora em Maceió, em que os profissionais estavam dando diagnóstico de glaucoma nas pessoas, sem que as pessoas tivessem glaucoma, e receitavam um determinado remédio para essas pessoas. Quer dizer, eles entregavam remédio, mas na ficha eles colocaram que era um remédio classe A, um remédio de ponta para o glaucoma, quando na verdade eles entregavam para essas pessoas remédio de má qualidade do glaucoma e cobravam do governo federal. Essa fraude estourou em Maceió agora esta semana, eu vou até publicar hoje à noite no meu Facebook. Qual é o teu Facebook? Reinaldo Veloso. Reinaldo com Y, Veloso com 2 L's. E essa fraude deu um rombo de mais de 30 milhões de reais junto ao governo federal, a gangue do glaucoma, como eu vou chamar hoje à noite isso. Então, o país maior que existe no Brasil hoje, Fernando e amigos, é o país da ladruagem. Nós somos hoje um país de ladrões. Em cada esquina, não é só o marginal que está na esquina te assaltando, são aquelas pessoas que têm poder, que têm a caneta na mão, que têm a condição de, numa canetada, roubar muito mais do que os bandidos que roubam na rua. Só que o bandido te mata na hora e esse malandro da caneta, ele mata uma sociedade a longo prazo com as roubalheiras todas que faz no país. É verdade. O Lorimar, isso tanto é fato que outro dia eu fiquei pessimamente impressionado, né, com o Hospital de Ipanema, porque até então era, digamos assim, um hospital referência na feitura de cirurgias, né, notadamente da carótida, enfim, coisas desse nível. E agora o Ministério da Saúde diz que não pode mais fazer cirurgias pela falta de verba, sei lá o quê. Eu vi ontem uma entrevista do diretor do Hospital de Ipanema, se dizendo desapontado, porque falou, olha, nós temos o conhecimento, nós temos a habilidade, mas daqui para frente não podemos fazer cirurgias eletistas, digamos assim. Que loucura, não? Aí eu fico pensando no legado da Copa do Mundo, no legado da Olimpíada. Que coisa triste. Ficou para mim, não ficou legado, ficou delegado, porque você só vê caso de polícia. É roubo de tudo quanto é jeito. E não tem fiscalização, não tem nada. Vai se entender um negócio desse, Fernando? Porque temos que investir para fazer, isso aqui vai virar uma escola. Se tem dinheiro para fazer a Copa do Mundo, por que não faz? Eles estavam pensando no lucro da Copa do Mundo. Seria até o correto. Mas não teve lucro, não teve nada, ninguém sabe quanto custou nada. Vai por aí, Fernando. Você sabe quando é que eu saquei que essa Copa do Mundo não ia dar lucro? Eu me lembro que eu moro aqui pertinho do Maracanã, né? Reinaldo Veloso também, você também, né? Reinaldo um pouquinho mais ali perto da Praça Santos Penha, mas na verdade foi quando começaram a asfaltar a pista aqui da Avenida Maracanã, em frente ao Maracanã, e terminaram exatamente na minha rua, 6 ruas depois do Maracanã. Acabou, aí era o asfalto velho. Eu falei, isso aí não vai dar certo. E acabou não dando certo, porque a gente viu que derrubaram o Maracanã, Reinaldo Veloso, né? Só deixaram a casca por fora, uma hipocrisia, porque diziam que era tombado. Legado zero, né? Tombado fomos nós. Legado zero. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que você falou agora desse hospital que não funciona, mas eu queria até fazer uma deferência pública aqui. Um amigo, Pedro Cirilo, assumiu nosso Pedro a Cirilo, diretoria do nosso Hospital amigo. da Lagoa. Pelo menos eu acho que a Lagoa agora vai funcionar. Deus permita que ele tenha dinheiro. Muito capaz e, sobretudo, muito honesto. Muito. Eu acho que o Pedro vai endireitar aquele Hospital da Lagoa aqui. Um grande abraço, Pedro Cirilo. E o Hospital da Lagoa agora vai voltar, depois de muito tempo, a ser referência, porque o Pedro entrou lá. Uma satisfação muito grande saber que esse amigo assumiu a diretoria geral do Hospital da Lagoa. Mas nós vivemos uma vergonha no Brasil, como um amigo muito bem colocou aqui. Como eu disse antes, somos um país, infelizmente, de ladrões. Toda esquina, todo lugar, você vê isso. Esse de Maceió, teve um problema em São Paulo semana passada, em outro estado do Nordeste. E nada funciona, Fernando. E amigos que estão assistindo. É um absurdo. Você hoje não tem nada, você não tem remédio nas farmácias populares, há uma dificuldade. Não tem mais restaurantes populares, você se lembra? Tinha os restaurantes a R$1, R$2. Não tem. Tá muito difícil, porque tudo não tem mais, como é que chama aquele poupa-tempo?
poupa tempo, porque mais, a lei diz que você com mais de 65 anos, você não tem necessidade de pagar metrô e tal, mas precisa de um cartão. Aí está tudo fechado. Está tudo fechado. Parece que teve lá um escândalo envolvendo também esse grupo, não está mole não. A situação em cada setor que você discute no Brasil tem uma problemática. E voltando à discussão inicial, o problema do carnaval, não é nem essa história de gostar ou não gostar de carnaval. Me parece que realmente as finanças estão ruins da prefeitura. É preciso fazer uma economia. E a economia, você tem que começar, no lúdico, né? Você tem que priorizar e ver onde é que você pode investir, onde é que não pode. Mas é uma discussão longa, Fernando, que eu acho que ela transcende até muitos programas seus. Não é importante a gente se posicionar. Claro. E acontece o seguinte, a pergunta que às vezes é feita, o Lorimar queria que você respondesse, é que tem outros setores que não tem investimento nenhum. Quer dizer, então se dava 2 milhões para o carnaval, agora vai se dar 1 milhão, mas tem gente aí que não consegue fazer operação no Hospital Federal ou Municipal que seja. Quer dizer, um negócio... Bom, aí eu acho que tem que radicalizar então. Vamos partir para os cortes, principalmente Câmara Municipal. Para que tanto vereador? Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Câmara Federal. É uma loucura. Para que tanto assessor? Exatamente. Verdade, muito, mais de 20. Então, se é para fazer sério, vamos fazer sério. Então vamos cortar. Eu vou contar uma história que mostra bem para que servem esses maus políticos nacionais. Não são tantos. Não são todos, mas são tantos. Não são poucos. Pelo contrário, são tantos. Você sabe que certa feita, um amigo meu, vocês sabem, eu sou kardecista, eu tenho vários amigos, uns pastores, outros médicos, esse era pastor. Ele me telefonou, Fernando, eu vou receber uma homenagem da Câmara Municipal, uma moção, e gostaria que você fosse lá e tal. Eu falei, com o maior prazer. Então eu fui. Né? Juntamente com outro amigo nosso, que eu vou preservar o nome dele, porque o testemunho aqui é só meu, até porque o tal do vereador em questão é correligionário desse meu amigo. E aí lá chegando, vi o tal que me convidou. Fernando e tal. Aí os senhores vão entrar aqui naquela sala de cerimonial, que tem uma mesa enorme. Quando nós entramos, rapaz, tinha mais de 70 moções. Tinham mais de 70 pastores ao mesmo tempo recebendo moções. Quer dizer, são moções por atacado. Que loucura! Quer dizer, meu Deus do céu, eu notei, ele não falou, também não falei, a sensação de decepção, porque você pensa que você será homenageado. Não, aproveita e homenageia toda a classe. Quer dizer, mas é puramente em busca de voto, né, Reinaldo? É verdade. A demagogia política nisso, né? Porque a função do parlamentar é como a própria sua designação, fazer legislação decente, né? Fazer leis que atendam a população, que atendam a localidade. Mas é muito complicado, é muito difícil, a cada dia um problema. As doenças também, você vê, nós estamos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, atacando muito o meio ambiente. Você vê que a febre amarela, que já estava tida como extinta, voltou, porque não cuidavam dela, ela não era administrada, não era controlada no âmbito silvestre, acabou vindo para o âmbito urbano e obrigou a população toda a essa vacinação. Está tudo muito errado no Brasil. O Brasil precisa ser passado a limpo, o Brasil precisa ter gente decente à frente da sua gestão e, o mais importante, a população não pode ter amnésia no dia de votar, porque o político não está lá por golpe, o político está lá por voto. Então você que está assistindo também tem parcela de culpa disso, como eu tenho. Nós temos que saber votar. Outubro de 2018 vem aí, nós não podemos, repito, ter amnésia na hora do voto, Fernando. Tem que pesquisar a vida da pessoa. Não é uma iniciativa momentânea que vai fazer a gente votar em determinado candidato. Você tem que olhar, botar o DVD da vida do candidato, olhar o que o candidato veio fazer nos últimos anos e decidir se vota nesse candidato ou se não vota. Concordo plenamente. Você não pode votar só por simpatia, né? Sim. Fui com a cara do cidadão. Às vezes o cara faz uma ação ali aos 43 do segundo tempo. Segundo tempo, você acha que ele fez o gol, é o mais importante. E o brasileiro tem mania disso, de achar um Jesus Cristo, de achar um salvador da pátria. Quando não existe um salvador da pátria. Seremos ou não salvadores da pátria. O Aula já todos. Que não foi, enfim, a gente tem uma história disso. Nossa, mas o povo que não tem memória repete a sua história. Agora, o Lorimar, o Temer da Noruega chamou a rainha da Noruega de rainha da Suécia. É o reflexo do político brasileiro. Eu lembrei agora de um deputado já falecido, Vilmar Paes, gente muito boa.
E o Vilmar Paes, eu fazia muito a Assembleia Legislativa. Todo dia eu tinha que ir lá. Era a ordem da chefia e tal. E aí, o Vilmar Paes, ele me falou uma coisa um dia e me mostrou. Ele falou, 90% desse pessoal aqui, eles não sabem redigir um projeto. Então eles têm lá um formulário que é para dar título de cidadão. Título de cidadão isso, cidadão aquilo, já está pronto. É o projeto. O cara passa os 4 anos de mandato lá... Dando título de cidadão. Título de cidadão. E aí teve um lance assim muito engraçado, porque tinha um projeto lá, que eu não me lembro o que era direito, que a oposição, aquela briga, né, e tal, queria derrubar, não queria deixar passar. Mas não era por mérito, não. Era porque picuinha mesmo. Aí ele falou para mim, me espera aí que eu já venho te atender. Eu vou mudar aqui uma letra, chamou a secretária lá, botou na máquina de escrever, que não vai alterar nada o texto, e eles agora vão aprovar. Desceu com o projeto, foi lá, bateu, datilografou, que não era digitar na época. Os caras aprovaram. Os caras não sabem nem o que estão aprovando. E para você ver o nível do negócio também, a minha irmã, ela fez um concurso para Telerge, passou. E ia começar numa segunda-feira, numa terça-feira. Uns 5 dias antes ela recebe uma ligação telefônica dizendo que ela não ia ser aceita, que ela tinha sido reprovada no exame médico. A irmã estava perfeita, não tinha nada. Eu nunca pedi nada ao Vilmar Paes. Eu podia hoje estar empregado. Se eu quisesse, eu não pedi. E nesse dia eu fui lá falar com ele. Eu falei, tá acontecendo isso assim, assim. Ele virou para mim e falou assim, isso aí tem golpe. Porque ela foi concursada. Ele falou, eu vou entrar nisso pelo Ministério das Comunicações. Entrou para o Brasil. Ele ligou. No dia seguinte, minha irmã foi chamada para fazer um novo exame. Chegou lá, ficou boa na hora, não tomou nada, entendeu? E completou foi o tempo admitido. dela, foi admitido. Hoje está até aposentado. Quer dizer, aí ele me falou, isso aí era alguém que já ia colocar alguém no lugar dela. Pois é, aí, Reinaldo, é que pega, né? Nós somos o país do quem indicou, né? É uma vergonha, tudo muito triste, muito lamentável. Você vê a gente, nesse pouco tempo aqui, como a gente viu coisas erradas, como a gente viu... E o pior disso tudo, Fernando e amigos, é que o brasileiro, de um modo geral, na sua maioria, ele acha isso normal, acha isso comum, quando não é comum, quando está tudo errado. Isso não é comum. Nós nos adaptamos, como o animal se adapta, né? Nós nos adaptamos a esse meio, realidade. Esse meio horroroso, esse meio corrupto, esse meio sem gestão, e achamos isso normal. Você vê que absurdo, vocês, amigos que estão em casa agora assistindo o programa, Fernando, Samir, amigo, que absurdo que a gente chegou. O povo, de um modo geral, quando eu digo nós, eu me enquadro nisso, nós achamos isso normal. Achamos, está tudo muito errado no Brasil. Nós temos que começar a pensar diferente. Temos que começar a extirpar essa classe política horrorosa e corrupta, que hoje é como se fosse um tumor, como se fosse um câncer do Estado brasileiro. O Brasil é um país lindo, é um país riquíssimo, com muitos recursos, né? Naturais. Pedras sempre preciosas, recursos naturais. Minério. É um problema, minérios, que a gente nós éramos para estar um país de primeiro mundo. E não somos esse país de primeiro mundo, porque essa politicagem não deixa a gente ser. Só tem safado, só tem ladrão. Então, toda vez eu falo isso, não me canso de falar, vamos prestar muita atenção nas eleições de outubro de 2018. Outubro de 2018, para você que não sabe, está em casa, nós temos eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Agora aí é que pega. Hoje a notícia dada no jornal é que os 2 principais candidatos à presidência na preferência popular seriam Lula e Bolsonaro. O que esperar disso, o Bolsonaro é nosso Trump. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, apaga tudo e recomeça, tudo, né? Com certeza, começar do zero. Não tem outro jeito. É inquietante, né? Você tem que convocar uma Assembleia Constituinte, fazer uma Constituição séria, não essa colcha de retalhos que está aí, que tudo dá dupla interpretação, entendeu? Para beneficiar os poderosos, e zerar, tirar essa turma aí, ó, 8 anos. Mas você falou uma coisa muito importante que eu vou aproveitar a expertise do meu amigo Dr. Reinaldo. Tem que mudar o Código Penal? Tem que mudar o Código Penal. Tem que modernizar? Não só o Código Penal, mas o Código de Processo Penal, que é o processo, o desenrolar
da própria verificação do código. Está tudo muito errado, tem que alterar muita coisa, cada discussão tem que ser feita no seu ponto, olhando e observando a experiência dos juristas, né, que nem sempre se faz assim. Eu acho que quando você tem que criar um diploma legal na sociedade, você tem que escutar aquelas pessoas que são especialistas na área. E geralmente, quando se muda esse diploma legal, essas leis, eles satisfazem do seu próprio interesse. Você quer ver essa história de maior exemplo disso tudo, é essa salvaguarda que o político tem, que o deputado tem, que o governador tem, que é esse fórum privilegiado. Quer dizer, é um absurdo. Roubo em qualquer lugar. É um absurdo. Furto é furto em qualquer lugar. Assim como prisão especial para quem tem curso superior. Pois é. Porque o cara que conseguiu, num país como esse, deficiente de educação, chegar a ter o curso superior, ele não pode ser criminoso. Ele é mais criminoso do que aquele coitado que roubou galinha. Porque sabe como é que não faz e faz. E faz. Esse fórum privilegiado tem que acabar. Eu acho que, no meu entendimento, toda pessoa, assim, qualquer cargo, o cara transgrediu a lei, ele tem que ser julgado normalmente como qualquer cidadão. Aqui não, aqui o presidente da República virou imperador. Nós residimos no império que a gente tem hoje aqui. Não pode. Tinha que ser. Eu sou parlamentarista. Eu acho que também o parlamento também. Acho que o Lorimar é o melhor sistema de governo hoje. Que cai o gabinete, vai outro. O Temer já tinha caído há muito tempo. Portugal está aí, ficou aí meses e meses. A Itália, com Berlusconi, ficou, bota, tira. Ficaram 8, 9 meses, não se falou em estabilidade política. Normalmente a coisa aconteceu. O presidente, o que é um sistema parlamentarista? O presidente é chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. O presidente então, é meio rainha da Inglaterra, né? Não manda nada, mas ao mesmo tempo dá estabilidade. Quando o governo não funciona, troca-se o governo. O sistema de governo, troca-se os parlamentares, faz-se até uma eleição geral, mas o presidente fica intacto, ou seja, a nação fica intacta. Então, o melhor sistema, não tem dúvida nenhuma, Fernando. Não tem esse trauma de impeachment, né? Não tem. Que teve agora e está ameaçando o outro agora também. Qual é a razão real que não tem isso? Porque no Brasil não pode ter parlamentarismo. Pode sim. Você sabe por que não pode? Porque eles gastam milhões na campanha eleitoral. Exato. Você já imaginou se o parlamento é dissolvido e tem que ter nova eleição? Todos ricos. Eles teriam que gastar mais dinheiro. Mais dinheiro, Já no presidencialismo, fica tudo ruim, mas o mandato é intacto. Você sabe, o mandato não se mexe. Eu vou contar uma história de quem se foi. Que era um político legal, conheci pouco, mas foi muito amigo durante. Lamentavelmente ele veio a falecer num desastre há muitos anos atrás na Barra da Tijuca, o vereador Leonel Trota. Sim. E o Leonel, então, uma vez conversando com ele, nós tínhamos a ciência de um candidato de uma das cidades aí da periferia que estava mantendo a campanha apesar do 4º lugar. E eu, na minha ingenuidade de não político atuante, né, apenas jornalista, radialista, eu perguntei para ele, falei assim, Leonel, mas não entendo, fulano de tal, está em 4º lugar e continua com a campanha. Aí ele olhou para mim e riu, disse, Fernando, ele vai sair mais rico do que entrou. Porque o cara que é 1º lugar leva a verba de indústria, o de 2º lugar também, o 3º e o 4º também. Então, pela dúvida, e no final ninguém presta conta de nada. Então é um negócio louco, quer dizer, como é que fica? Não tem que mudar isso, Lorimar. Eu acho, inclusive, que o Brasil ele perdeu muito, em termos políticos, com o golpe de 64. Também concordo. Ficou um hiato muito grande, criou-se uma geração desligada. Que não sabia discutir as coisas, tinha medo de discutir. E o pessoal deixou de lado, a política deixou de ter valor. Agora que nós estamos tentando retomar... Isso seria um dado positivo? Olha, os recursos privados, eles estão proibidos agora de campanha, né? Já é melhor. Só que vai mudar, como você falou agora, e mudar a lá Brasil. Sim. O que é isso? Mudar para pior. Os grandes partidos já estão se articulando em Brasília para aprovar o chamado fundo partidário, que vai onerar os cofres públicos em 4 bilhões de reais, em torno disso. O que é esse fundo partidário? É um dinheiro público, dinheiro do governo, que vai ficar numa caixa para os grandes partidos. E vai onerar, repito, em 4 bilhões de reais. É o fundo partidário que eles querem criar. Porque não se faz. Por isso, o parlamentarismo era bom. Agora, nesse particular, até que ponto a OAB, a qual você faz parte da seção regional, né? Sim, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, até que ponto ela pode atuar?
Nesse caso... Para proibir esse tipo de coisa. Esse tipo de que a gente acabou de colocar aqui, como fundo partidário e outros desmandos mais a nível nacional, Sim. Isso seria do Conselho Federal da OAB, como está atuando agora até contra o Temer lá, né? Isso seria uma atuação mais do Conselho Federal e não do nosso regional, que o nosso estado do Rio de Janeiro. Mas como um todo, essa associação de advogados, ela pode poderia interferir. influenciar, mas uma ação, por exemplo, ela teria que partir do Conselho Federal. Eu acredito que façam sim, porque o Conselho Federal está contra a gestão Temer, né? Em função do que aconteceu, das denúncias que foram feitas e quase que praticamente comprovadas, vão ser nos próximos dias. Agora, uma pergunta que eu faço para você, faço para o Lorimar. Eu tenho participado de algumas audiências do Ministério do Trabalho, até como testemunha de amigos meus, em função de não pagamentos de empresa e essa coisa toda e tal. E me surpreende negativamente, porque parece que há uma subserviência por parte de, não todos, mas de alguns advogados, medo mesmo de falar com o juiz. Tem isso? Não tem muito, até porque perante a lei nós somos iguais aos magistrados. Eu nunca tive esse problema não, sempre os respeitei e eles me respeitaram também. Não só juiz de primeira instância, mas também desembargadores. Uma luta grande que a gente teve, por exemplo, para puxar o nosso novelo aqui do bicho, dos animais, foi o zoológico, né? O zoológico ia morrer 1.300 animais lá, se a empresa não ficasse. Aliás, eu usei a palavra errada, não é subserviência, é subordinação. Nós somos iguais perante a lei. Na maioria ou... Não, em todos, perante a lei nós somos iguais. É que alguns advogados, alguns colegas talvez possam não ter essa eloquência e ficarem, às vezes, retraídos, porque o juiz vai dar uma sentença que não interessa. Então, está com a caneta na mão. Mas eu repito, eu fui muito bem atendido. Mas isso é bom? De repente, essa dependência do juiz, porque pode ir mais tarde à corregedoria. Eu puxei o lance do zoológico, a nossa luta do zoológico, que nós tivemos 5 vezes na segunda instância com os desembargadores e fomos todas as vezes muito bem atendidos. Ponto da desembargadora que tinha dado a liminar, sustando a empresa para ficar no zoológico, atendeu o nosso pedido porque os animais iam morrer, porque para cada ação você tem um remédio diferente, é igual doença. Cada doença tem um remédio diferente. Nos animais você tem, cada tipo de situação exige um remédio, digamos assim, diferente. A do zoológico, claro que ninguém é a favor de zoológico, eu também não sou. Mas no zoológico você tinha 1.300 animais presos lá dentro, sem a prefeitura lá, porque a prefeitura já tinha saído, e uma empresa tinha que sair por ordem judicial. Então, e aí os animais iam morrer. Iam todos morrer, porque não tinha como sair nem ser devolvido para os seus lugares de origem. Aqui no Rio de Janeiro. Que já estavam há muito tempo longe de lá. Então, o remédio para o zoológico era que a empresa ficasse lá. A gente não é a favor do zoológico, mas a empresa tinha que ficar lá para alimentar o zoológico. E os desembargadores até acataram os entendimentos nossos colegas lá na comissão, e a desembargadora que tinha colocado até a liminar para a empresa sair, voltou atrás, foi aprovado por unanimidade que a empresa ficasse lá, então eu nunca tive problema nem com o juiz e nem com o juiz de segunda instância, que é o desembargador. Nunca tive problema, porque, repito, a própria lei nos deixa na mesma margem. Eu sempre os tratei com respeito, eles sempre me trataram com respeito, mas tudo na mesma margem. Não tem essa história de abaixar a cabeça para magistrado, não. Tem que respeitar o magistrado, se o magistrado também respeitar o advogado. Somos iguais perante a lei. E aí, Lorimar, esperança para nós. Esperança para nós. Principalmente porque essa turma dos caloteiros associados, o pessoal é forte, entendeu? Então a gente tem que estar bem calçado, bem fundamentado, e vai ser uma briga muito difícil. É verdade. Agora, por que a justiça é tão lenta, hein? Fernando, eu não sei. Eu acho que é dupla interpretação. É isso que eu ia até perguntar a ele. Por favor, pergunte. Por favor, pergunte. Não, é porque isso é uma coisa que me irrita. Que a função do jornalista é perguntar. Toda sentença ela cabe um recurso. Quando você pensa que acabou, não, aí vem o recurso do recurso. O que acontece? É por isso que eu falei anteriormente, que além do próprio Código Penal, precisa mudar o Código de Processo Penal. Certo. Como tem o Código de Processo Civil e tem o Código Civil. Um é o material, o outro é que faz andar. A lei, o processo civil, ele estabelece esse ritual de recurso. Que quem faz isso é o deputado federal. Quem elege o deputado federal somos nós. Somos nós. Então, por isso que tem que prestar atenção na hora da eleição. Ver o DVD, chamar o cara, olha, meu interesse é esse da sociedade.
O que você vai fazer? Não vai? Então não vota em você. Não tem que ser assim. Porque a assim. própria legislação, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal permite esses recursos. E a Justiça está também abarrotada de processos. Porque o brasileiro se descobriu, há poucos anos para cá, que surgiu, por exemplo, o Código do Consumidor. Exatamente. Direito de saúde, vamos puxar novamente para o nosso lado, direito dos animais. Então, várias reivindicações estão feitas por uma população que há 15 anos atrás, há 13, 14 anos atrás, ela não estava acostumada a reivindicar seus direitos. Agora está todo mundo lutando pelos seus direitos. É o direito na internet, direito dos shoppings, em que o lojista tem a sua loja alugada. Tudo é de uma empresa, né, grande, que compra várias lojas, né, compra o shopping todo, monta o shopping e aluga. Então, o cara que aluga as lojas no shopping, ele também reivindica seus direitos. Está todo mundo hoje correndo atrás dos seus direitos. Isso é uma situação isso é bom, que mostra, né? Do ponto de vista... E por isso a justiça está abarrotada, tem esse problema. O que tinha que ter era mais concursos. Mas não teria que ter mais informatização também? Sim, e mais concursos, mais magistrados. Você tem hoje, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou, o TSE, melhor dizendo, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que vai acabar com várias sessões eleitorais no Rio de Janeiro. Nós vamos ter, provavelmente, nas próximas eleições, mais filas. Nós vamos ter, recomendo aqui a quem vai trocar seu tipo de eleitor, que o faça agora. Ou até no início do ano, mas não deixa perto de outubro do ano que vem, porque vai ser um caos. Muitas zonas eleitorais vão deixar de existir no Rio de Janeiro. Entendo. No estado do Rio de Janeiro como um todo, a determinação do Tribunal Superior Eleitoral para diminuir custo. A situação está brava no país. Está feia a coisa. Não está mole, não. Eu quero agradecer, Lorimar Ferreira, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigado a todos. Prazer. Conhecer o nosso querido Reinaldo Veloso, né? É um papo que de consciência, muito assunto. Tá certo, muito obrigado. Aprendi muito. Ô, Reinaldo, um abraço grande, muito obrigado por ter vindo. Eu recomendo que o teu programa, você pense em botar 2 horas de programa, porque os temas são muito longos. Os temas, mas te agradeço verdade. demais. Convido os ouvintes que quiserem acompanhar a nossa causa pelos animais a acessar minha página no meu canal no YouTube. É só Reinaldo com Y, Veloso com 2 L's. Ou então o Facebook também, Reinaldo com Y, Veloso com 2 L's. E lá no YouTube tem mais de 140 vídeos das nossas lutas em Paquetá, na nossa luta no zoológico, pela Suípa e outras lutas na causa animal. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, imagine. Conhecer o nosso exímio campeão do Brasil do jornalismo, né? O craque aqui, aprendi muito com o amigo também. Desde a TV Tupi, nosso querido Lorimar. Samira, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, querida. Eu agradecendo a 2 brilhantes debatedores, né? E marcando um novo encontro amanhã às 8. Exatamente. E chegou o momento da parte final do programa, e engraçado que eu estava me preparando para ler um outro poema, mas 3 pessoas aqui me pediram esse mesmo poema de minha autoria, que tem a ver com aquelas pessoas, notadamente as pessoas da chamada terceira idade, né? Que se chama Ver Só. Então, o ouvinte é prioridade, né? Embora eu tenha dito esse poema recentemente aqui. E diz o seguinte: foram tantas as tuas investidas, tanto brilho no olhar e nos lábios, que pensavas a juventude guardar para sempre na aparência de então. O espelho da época jamais mentia, revelando-te linda, fresca, esguia, na soberba do teu jovem tempo. Vê só, falavas consigo mesma, sou linda e para mim o tempo não passa, vou ficar assim linda e cheia de graça, décadas e décadas a fio. Todavia, o tempo passou. Tiveste vida intensa, atribulada e ativa, até o tempo de agora, tantos anos passados. Teu espelho enganoso te mostra menos. Não sabe ele que se as rugas acontecem, são elas fruto dos tantos amores que te povoam. Não creias nesse espelho mau. Ele é frio e não tem coração. Da beleza só reflete a dos jovens. Todavia tu, que tens a alma encantada, canta e dança a tua eterna formosura. Porque o que o tempo marca mostra bem, e em definitivo reflexo, o infinito porte da tua verdadeira beleza. Abraço grande, muito obrigado, fiquem com Deus.